plano de governo dele, que o Urian já levantou aqui para a gente essa bola. Mas a gente também vai falar de Lula e o restante aí desses assuntos importantes eleitorais brasileiros, tá? Mas nesse intervalinho, na volta, você continua acompanhando toda a análise do Urian. Até daqui a pouco. Ô, Urian, é isso. Na matéria aqui do Metrópolis.com, da Karine Souza e da Manuela de Moura, tem as seguintes informações. A decisão ocorreu em meio à aproximação do governo de Sprielja com os países de direita e gera questionamentos sobre critérios adotados. Ele, durante toda a campanha dele, falou muito sobre, né? Falou sobre El Salvador, falou sobre Estados Unidos, Equador, Israel. Ele, após os terremotos que atingiram a Colômbia nessa semana, ou seja, ele já começa a presidência com alguns grandes desafios, mas com um terremoto que é uma situação que estava já sendo prevista, mas obviamente não devastadora desse jeito. O governo do Abelardo de la Espriella, ele decidiu restringir a ajuda internacional aceita pelo país a 4 governos: Estados Unidos, El Salvador, Equador e Israel. A escolha chama a atenção pelo alinhamento político desses países com a direita e, em especial, com o presidente Donald Trump. Embora Sprielja negue que a seleção tenha sido motivada por razões políticas ou ideológicas e sustente que os países escolhidos têm condições de oferecer o tipo de assistência considerado prioritário nesse momento, a lista chama a atenção pelo perfil dos governos autorizados a atuar no socorro às vítimas. Entre os países escolhidos estão os Estados Unidos, principal aliado internacional do atual presidente colombiano, El Salvador, também, né, pelo Bukele, Equador pelo Noboa e Israel pelo Benjamin Netanyahu. Os 4 governos mantêm posições alinhadas à direita em temas centrais da política internacional e têm relações próximas com Washington. Aqui, então, já te convido a acessar o Metrópolis.com para continuar lendo essa matéria. A gente vai ter a belíssima análise do Urian. Me chamou muita atenção, Urian, porque, aceitar a ajuda dos Estados Unidos, quem não quer, não é mesmo? São os Estados Unidos. Mas El Salvador, será que pode ajudar tanto assim para o que a Colômbia precisa? A Colômbia foi devastada. Grandes cidades importantes para a Colômbia foram devastadas. O número de mortos pode aumentar, dobrar. Tem um montão de gente desaparecida ainda. Em mortos, 281 pessoas mortas e de desaparecidos, 380, uma coisa assim. E agora, depois de 4 dias do terremoto, a situação pode realmente piorar no índice ali das mortes, principalmente na parte oeste da Colômbia. Olha, Nath, esses políticos populistas, como é o caso dele, eles são extremamente performáticos. Então, talvez a primeira pergunta que eu faça em relação a isso é o quanto de ajuda inegável, uma ajuda que você não pode dizer não, os países de esquerda ou governados pela esquerda ofereceram. Talvez seja algo irrelevante ou algo que não fosse lá tanto e que no cálculo político dele compensasse fazer essa manobra, essa jogada de alinhamento direto com os Estados Unidos. E é uma sinalização constante que é feita também por outros governantes da região. Vale ressaltar que poucas horas depois do terremoto, o Marco Rubio ele declarou que a administração Trump estava monitorando de perto o terremoto e que estava pronto para apoiar os colombianos. E aí, algo que chamou a atenção, apoiar, e ele fala, nominalmente, tá? A administração do presidente de la Espriella, ou seja, a ajuda ela foi direcionada a ele. Então, ele aproveita dessa movimentação que é feita, e aí, no primeiro momento, os Estados Unidos dizem que vão enviar 15,5 milhões de dólares em abrigos, em alimentação, proteção, fora aquele mais de $1 bilhão que havia prometido 2, 3 dias antes, que foi o dia da posse do novo presidente, né? Então, eu acho que é algo muito mais performático, muito mais político, para mandar uma mensagem de alinhamento aos Estados Unidos, que é quem vai oferecer grande parte dessa ajuda. É uma tentativa de manter essa posição de privilégio, de proximidade ao Donald Trump, ao mesmo tempo em que ele ignora talvez uma ajuda que não seja lá grandes coisas, que não seja tão relevante, mas que poderia de fato fazer diferença na vida da população, daquelas pessoas que estão debaixo desses escombros, mas que ele prefere escolher um caminho
político, porque ele entende que no médio ou que no longo prazo vai trazer mais dividendos políticos para ele. Perfeito. Urian Fancelli, nosso internacionalista, esteve aqui para falar também de Colômbia. Urian, é sempre muito bom, volte sempre. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, até a próxima. Até a próxima.